A paz do Senhor, meus amados, estamos estudando nesse trimestre a fragilidade humana e a soberania divina, lições bíblicas da CPAD, quarto trimestre de 2020. O sofrimento e a restauração de Jó. Lição 2 diz: quem era Jó? Quem era Jó? O texto áureo: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Glória ao nome do Senhor. A verdade prática: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. A leitura bíblica em classe está no texto de Jó, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Na verdade, todo trimestre está baseado no livro de Jó. Aconselho você ler os 42 capítulos do livro de Jó. Vamos então ao objetivo geral: demonstrar que Jó foi um homem rico, mas que, diferente dos demais, tinha um caráter íntegro. Então, riqueza não é sinal de falta de integridade. Jó nos ensina isso. Os objetivos específicos: mencionar que Jó procurou viver de forma íntegra e justa. O segundo objetivo é citar prosperidade, que é a prosperidade de Jó, como consequência do favor de Deus. E 3, destacar a piedade pessoal de Jó como modelo para os crentes. Então aqui nós temos os objetivos interessantes a aprender nesta aula. A leitura bíblica em classe, a leitura bíblica diária que nós temos todo dia, de segunda a sábado, haja vista ao domingo ser o domingo da escola dominical, é muito importante para você fazer o seu devocional. Exemplo, na segunda-feira, Jó 1:1, um homem sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal, que é a proposta de Deus para a nossa vida. Terça-feira, um homem com uma família sólida, que é a estrutura de todo homem, de toda mulher, ter uma família sólida. Quarta, um homem materialmente próspero. Quinta, um homem com uma família festiva. Sexta, um homem de vida piedosa. E sábado, um homem de caráter irrepreensível, testemunhado pelo próprio Deus. Então, é muito importante você que faz o seu devocional usar neste trimestre, devocionalmente, o livro de Jó, como indicado na revista da nossa casa publicadora das Assembleias de Deus, a nossa CPAD. Vamos então, quem era Jó? Lição 2, que está separada, está dividida assim a lição para nós. O tópico 1, um homem de caráter irretocável. Jó era íntegro. Subtópico 2, reto. Subtópico 3, temente a Deus e desviava-se do mal. O tópico 2 fala um homem sábio e próspero. Um conselheiro sábio, um homem próspero e uma prosperidade baseada no ser. O terceiro tópico diz um homem de profunda piedade pessoal, um homem dedicado à família, um homem de moral e piedade e um homem de vida consagrada. Então, estamos aprendendo aqui e vamos aprender sobre o exemplo, grande exemplo de Jó. Vamos então à introdução. O autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais da sua época. Todavia, foi sem dúvida distinto na sua espiritualidade. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Assim, nesta lição, destacaremos alguns traços da vida e espiritualidade de Jó. Então, nós estamos aprendendo aqui que nós precisamos a cada dia melhorar a nossa espiritualidade. Chega a dizer
que o nosso caráter precisa ter tudo a ver com a nossa espiritualidade. O nosso caráter cristão precisa ter tudo a ver com a nossa espiritualidade. E nós lamentamos muito do comportamento diário de pessoas cristãs não tem nada a ver com uma espiritualidade sólida, com uma espiritualidade baseada na Bíblia Sagrada. E não tem nada a ver com a espiritualidade que Jó nos orienta e nos ensina com a sua vida. Então, Jó, ele era íntegro. O versículo 1 vai dizer: o caráter define uma pessoa e é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. O mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta, que, portanto, não possui valores nobres. Jó não era um homem sem pecado, mas tinha um caráter irretocável. Nesse sentido, os primeiros versículos do livro de Jó possuem vários adjetivos que descrevem o seu caráter. No primeiro, o autor apresenta como um homem íntegro. E a palavra íntegro aqui, que traduz o hebraico tam, possui o sentido de inocente, sem culpa. No grego, segundo a Septuaginta, a palavra aletnos remete ao que é verdadeiro. Assim, podemos afirmar que Jó era sincero nas intenções, afeições e diligentemente nos esforços para cumprir os seus deveres para Deus e os homens. Então, primeira pergunta que fica aqui: você é íntegro? Você é sincero? Você é puro de coração? As suas atitudes são atitudes de uma pessoa sincera. Jó nos orienta a sermos sinceros. Glória ao nome do Senhor. A segunda qualidade aqui do caráter irretocável de Jó era reto. Ele também era um homem reto, que no hebraico é Yassar. Não sei se a pronúncia está correta, mas é Yassar, que vai dizer, tem o sentido de alguém justo, direito. Na Septuaginta, de acordo com o grego, amemptos possui o sentido de irrepreensível. Então Jó era reto. Jó, ele era um homem que ninguém tinha condição de repreendê-lo por conta do seu caráter reto. Portanto, o homem de Uz era justo, era reto, era direito e se comportava de maneira irrepreensível. Aprendemos aqui que precisamos, a segunda coisa que aprendemos é que precisamos ter um caráter irrepreensível, precisamos ser reto nas nossas atitudes. Terceira coisa que aprendemos aqui de Jó: Jó era temente a Deus e desviava-se do mal. Jó é descrito como alguém temente a Deus, que desviava-se do mal. Essas palavras, de acordo com os termos relativos no hebraico, traduzem a ideia de alguém que prestava reverência a Deus e evitava o mal. Evitava o mal. E já na Septuaginta, os termos relativos ao grego traz a ideia de alguém devotado ao culto e à adoração a Deus, e que por isso mantinha o mal sempre à distância. As escrituras mostram que muito antes de Salomão, Jó praticava o que o homem mais sábio do mundo posteriormente ensinaria: teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, quando Salomão escreve isso lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 7, Jó já praticava isso muito antes. Ele temia Deus e se apartava do mal, que é a orientação para todos nós cristãos. Eu quero dizer para você, aluno da escola dominical, que antes de você tomar qualquer atitude, você precisa colocar isso diante de Deus. Há pessoas que são muito agitadas, são muito precipitadas em tomar atitudes. Então, tenha cuidado. Tenha uma vida devocional em dia, que as suas atitudes nesta vida, as suas atitudes no dia a dia, com certeza, se a sua vida devocional estiver em dia, você terá muito cuidado. Tenha cuidado com aquilo que você vai fazer. Tenha cuidado com aquilo que você pensa em fazer. Aparte-se do mal. Aparte-se do mal. Provérbios 3, 7. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. O tópico 2 fala de um homem sábio e próspero. Um conselheiro sábio. Há pessoas ricas
que nem são sábias, nem tampouco prósperas. Possuem conhecimento, mas não entendimento. Possuem riquezas, mas não prosperidade. Jó distingue-se nesse aspecto. Ele foi um homem sábio, rico e próspero. A Bíblia afirma que Jó era maior do que todos os do Oriente. Jó, capítulo 1, versículo 3. Maior aqui não pode ser entendido apenas como uma referência a bens materiais, mas também a sua sabedoria. Estudiosos destacam que Jó era mais importante em sabedoria, riqueza e piedade do que qualquer outra pessoa daquela região. E os estudiosos ressaltam o reconhecimento da sabedoria de Jó, conforme se destacava a sabedoria dos orientais, expressa em provérbios, canções e histórias. Isso fazia dele um homem proeminentemente a quem as pessoas recorriam com frequência, em busca de conselho e orientação. Então, nós temos aí, o livro de Jó vai dizer, lá em Jó, no capítulo 29, vai dizer, 29 e 21, vai dizer que Jó, ele era extremamente procurado pela sua capacidade de poder orientar, de poder aconselhar. Jó 29, 21 e 22, o texto diz assim: ouvindo-me, esperavam e em silêncio atendiam o meu conselho. O 22 diz: acabada a minha palavra, não replicavam e minhas razões destilavam sobre eles. Vejam bem, Jó era um conselheiro de alto nível. Vou repetir o versículo, porque é muito importante. Olha que interessante. Ouvindo-me, esperavam e em silêncio atendiam o meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicavam e minhas razões destilavam sobre eles. Então, Jó tinha uma espiritualidade altíssima, era um conselheiro sábio e tinha Deus no seu coração. Jó era um homem muito conhecido, muito importante da sua época. E também ele era um homem próspero. O homem de Uz não era apenas rico, mas sobretudo próspero. O texto sagrado destaca que além da sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Vou repetir? 7 filhos e 3 filhas. Para os padrões da época, possuía uma família com formato ideal. Ele também era um fazendeiro bem-sucedido. Em sua fazenda havia 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E tinha também muitíssima gente ao seu serviço, conforme está lá em Jó. Então, nós vemos que ele era um homem próspero, ou seja, riqueza não é sinal de você ser desonesto espiritualmente. Prosperidade só é reconhecida por Deus se o fruto dessa riqueza, o fruto dessa prosperidade é honesta. É honesta, se a origem for honesta. E Jó era próspero, porque a sua riqueza vinha de honestidade. Uma prosperidade baseada no ser, que é o subtópico 3 do tópico 1. Jó, portanto, possuía um grande patrimônio e uma bela família. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele e sua família, seus negócios e, sobretudo, Deus. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. E aqui nós aprendemos, há pessoas que começam a ganhar dinheiro na vida e se afastam de Deus. Há pessoas que começam a ter um pouquinho de dinheiro, se afastam de Deus. Então, Jó, ele nos dá uma aula, que a sua prosperidade não era baseada no ter, a sua prosperidade era baseada no ser. Então, nós aprendemos aqui, nesse tópico 2, a síntese do tópico 2, dizendo: Jó era um homem conhecido por sua sabedoria e a sua prosperidade. Jó não era um homem que tinha má fama. Jó era um homem que tinha boa fama. O seu comportamento espiritual,
social, seu comportamento no dia a dia com as pessoas, faziam que as pessoas o procurassem para receber conselhos. O tópico 3 da lição fala: um homem de profunda piedade pessoal. Jó era um homem dedicado à família. Jó, um homem de moral e piedade. E Jó, um homem de vida consagrada. Coisa linda, né, irmãos? Coisa linda. A riqueza, a fama, o fato dele ser conhecido, não o levou a abandonar Deus. Vamos então ao subtópico 1 do tópico 3. Um homem dedicado à família. O primeiro capítulo de Jó diz que iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. O ambiente descrito aqui é de uma família em harmonia, que de forma feliz festejava a vida. De forma alguma, o texto sugere dissolução, bebedice ou licenciosidade nessas comemorações. Eram confraternizações feitas no ambiente familiar. Então, há famílias que gostam de... Eu, por exemplo, gosto, minha esposa Cláudia gosta muito de fazer, chamar os amigos fazemos jantares, né? Época das vacas gordas dá para fazer. Nesse tempo nós estamos economizando. Mas como é bom reunir família, né? Reunir a família, reunir os amigos para se confraternizar, e assim a família de Jó fazia. O subtópico 2 fala: um homem de moral e piedade. Jó foi um homem que possuía uma forte moralidade e de uma sólida espiritualidade. Além de seu caráter irretocável, o texto deixa claro que ele tinha uma vida de piedade. Vamos ler Jó capítulo 1, versículo 5? Olha o que o texto diz, Jó capítulo 1, versículo 5. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Uma coisa que eu tenho aprendido como pai, como pastor também, que nós não podemos deixar de orar pela nossa família. Se você é um crente, servo de Deus, um pai, um filho ou uma filha, certamente ou você é pai ou você é filho, ou você é os dois, né? Então você é mulher, ou você é mãe, ou é filha, ou é um dos dois. Nós não podemos deixar de orar pela nossa família. Pai, mães, filhos e filhas, netos e netas. E é importante que na nossa oração, na nossa devoção, nós precisamos nominá-los. Nós precisamos dar nomes. E é impossível, é até vergonhoso, que um crente, um cristão, durante o dia não consiga orar, tirar um momento, seja no devocional de manhã, seja na hora de dormir à noite, e entregar a sua família nas mãos de Deus, nominalmente. Quando eu falo família aqui, eu estou falando pai, mãe, filho, filha, netos e netas. E é claro que você pode ampliar a sua devoção e colocar todos os seus parentes. E poder nominar, né, dizer nome por nome, é muito bom. Mas você não pode fazer oração, deixar de fazer a oração pela sua família. Então Jó era um homem de moral e de piedade. Essa piedade está presente não apenas nos primeiros capítulos, mas em todos os 42 capítulos do livro de Jó. Mesmo nos momentos de desespero, como consequência de sua aprovação, ele sempre mantinha seus olhos em Deus. Essa piedade era a causa da dedicação de Jó à sua família. Extraordinário, né? O livro de Jó é extraordinariamente inspirador para nós crentes, para nós servos de Deus. E o subtópico 3 fala: um homem de vida consagrada. A piedade de Jó estava evidentemente no cuidado espiritual que ele tinha com os filhos.
Jó sempre orava por eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Como sacerdote de seu lar, Jó cumpria o ritual do culto em favor de sua família. O levantar cedo ou de madrugada, como expressão idiomática do hebraico bíblico, é uma forma de enfatizar a piedade de Jó. Esta devoção é demonstrada pela consagração vivida por ele. O texto diz que ele se santificava. O vocábulo português santificava traduz o hebraico kadosh, que possui o sentido de ser separado ou consagrado. É uma pessoa que ora. Uma pessoa que ora é uma pessoa consagrada. Portanto, à luz da vida de Jó, somos instados a viver uma vida consagrada diante de Deus e diante dos homens. Então, nós aprendemos aqui no tópico 3 que Jó tinha uma vida dedicada à família e devotada a Deus por meio de uma vida consagrada. Então, essa lição, aluno seminarista, professor da Escola Bíblica Dominical, você que está nos ouvindo nesta hora, nós precisamos ter uma vida de devoção a Deus, através da consagração. Nós precisamos ter uma espiritualidade que seja reconhecida por quem nos cerca. Nós precisamos ter essa espiritualidade. Aprendemos ainda que Jó não teve de se isolar. Jó não teve de que se isolar para tornar-se piedoso. Foi justamente como pai de família, como homem de negócios, membro de sua sociedade politicamente organizada, que ele pontificou-se como o melhor ser humano do seu tempo. Ninguém precisa isolar-se para tornar-se santo. Santo nasce exatamente em meio às tentações. Então, Jó nos dá um exemplo que a espiritualidade tem que ser mostrada em público, tá certo? As pessoas ímpias, as pessoas não crentes e até os crentes precisam reconhecer que você tem um negócio com Deus, né? Como diz aí o pessoal do manto. As pessoas precisam ver que você tem uma espiritualidade, que você é uma pessoa devotada a Deus. Todos os heróis da fé destacaram-se como membros participativos da sociedade. O que dizer de Noé? Ou de Abraão, Isaac e Jacó? Ou dos profetas Isaías e Ezequiel? Isaías e Ezequiel eram casados. E o exemplo do próprio Cristo. Ele não se afastou dos homens para redimi-los. Emanuel resgatou-nos estando entre nós e fazendo-se como um de nós. Então, a nossa espiritualidade é para ser mostrada na sociedade. Não adianta se isolar e dizer que é espiritual, não é isso? As pessoas, algumas igrejas fazem retiros espirituais quando ficam fora do período de carnaval, 10, 15 ou 5 dias. Aí se isolam de tudo e de todos. Correto. Aí quando voltam, estão de volta à sociedade. Enquanto essas pessoas, algumas pessoas estão lá no retiro, tendo as experiências maravilhosas com Deus, quero dizer que eu não sou contra retiro, eu sou a favor, porém estou dizendo aqui, tentando dar aqui um norte, explicar aqui um fato. Enquanto está lá isolado de todo mundo, a pessoa é santa, crente, né, homem de Deus. Mas quando volta para a sociedade, a espiritualidade foi embora. Assim são muitos crentes, né? Existem crentes que são crentes só dia de domingo, são crentes só dentro da igreja, são crentes só em movimentos espirituais, quando tem um bom pregador, quando tem um bom cantor, quando tem um bom ensinador. Mas no dia a dia, quando sai para encarar a sociedade, a sua espiritualidade vai lá para baixo. Jó nos ensina que a piedade dele, a espiritualidade dele foi mantida em alto nível e reconhecida por todos da sociedade. Enganam-se os que julgam ser a santidade o produto de uma vida solitária. Santidade é serviço. Santidade é dedicação integral ao Senhor Jesus. Santidade é desviar-se do mal e ter aparência
com o cordeiro, né? Ter a aparência, viver igual o cordeiro viveu. Como diz, como nos ensina o nosso grande autor, pastor, nosso amigo, irmão, pastor Claudionor de Andrade, quando está no seu livro escrito O Problema do Sofrimento do Justo e o seu propósito da CPAD de 2002. Então, concluímos essa lição destacando que 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó: caráter, prosperidade e piedade. Vou repetir: caráter, prosperidade e piedade. Só compreendemos devidamente a vida desses gigantes da fé no Antigo Testamento a partir dessa matriz. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais, sem contudo esboçar piedade alguma. Todavia, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas fragmentos ético-morais, prosperidade, não apenas posses, piedade, não apenas religiosidade, se não conhecer a Deus na intimidade. Jó era assim, íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então, nós aprendemos aqui nesta lição, na lição 2, quem era Jó. Então, quem era Jó? Jó, ele era um homem temente a Deus, íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Que nós possamos seguir o exemplo de Jó e vivermos uma vida espiritual sadia. Quero concluir essa lição com a verdade prática. Quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca da sua integridade. Que Deus te abençoe, que você viva uma vida irrepreensível. Viva para Deus, viva com Deus, melhore a sua espiritualidade. Vamos orar. Pai querido e bondoso, nós te louvamos por este dia. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Obrigado pela tua bondade, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado. E ajuda-nos, Senhor, a melhorar a nossa espiritualidade. Me ajuda a melhorar, Senhor. Me ajuda a melhorar. Ajuda o teu filho, a tua filha, a vencer as tentações e ter um caráter como o caráter de Jó. Em o nome de Jesus, eu suplico a tua bênção sobre a minha vida e sobre a vida deste ouvinte. Hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Nós nos encontraremos na próxima lição, na lição 3. Um abraço.